Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais ousadas, digamos assim, da literatura espiritualista aqui do Brasil. A gente vai falar sobre a obra Os Exilados de Capela, que foi escrita lá em 1949 por Edgar Armon. Ela basicamente propõe uma origem cósmica para a humanidade, misturando espiritualidade com história, numa saga que, olha, atravessa galáxias. A pergunta que o livro joga no ar já de cara é bem provocadora, né? E se aquela faísca, aquele algo a mais que nos transformou no que a gente é hoje, não tivesse vindo daqui da Terra? E se tivesse vindo de um lugar muito, mas muito distante? É essa premissa que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender essa ideia, nossa jornada começa bem longe daqui, a milhares de anos-luz de distância, lá no sistema estelar de Capela. A obra descreve uma civilização tão, mas tão avançada que perto dela a nossa ia aparecer da Idade da Pedra. Vamos conhecer um pouco dessa história? Então, imagine só um mundo com uma tecnologia e um conhecimento científico que, pra gente, soa como ficção. Uma sociedade que estava no auge, no topo do seu desenvolvimento intelectual. Só que, como a história vive nos mostrando, né, o brilho da mente nem sempre acompanha a sabedoria do coração. E aqui está o ponto central. O grande paradoxo da civilização de Capela. De um lado, uma capacidade intelectual fantástica, genial. Do outro, um desenvolvimento moral que ficou, ó, lá para trás. Eles eram mestres da ciência, mas acabaram se tornando escravos do próprio orgulho, do egoísmo, dos conflitos. Era um desequilíbrio muito perigoso. E esse desequilíbrio moral todo, bem, acabou selando o destino deles. O mundo onde eles viviam estava evoluindo, passando por uma espécie de transição vibracional. E eles simplesmente não eram mais compatíveis com essa nova fase. A consequência disso foi inevitável: o grande exílio. Agora, é muito importante a gente entender o que o livro quer dizer com degredo. Não é um castigo, sabe? Não é uma punição, tipo uma prisão. A ideia é mais como um intercâmbio forçado, uma chance de aprender aquelas lições morais que eles se recusaram a aprender em casa, só que agora num ambiente muito mais rústico e desafiador. E qual foi o destino desses bilhões de espíritos tão brilhantes, mas tão complicados moralmente? Pois é, foi aqui, o nosso planeta, que na época era um mundo selvagem, habitado por hominídeos bem primitivos, se tornou o novo lar deles. A saga cósmica daquela gente estava prestes a virar a nossa história. Uma vez aqui na Terra, esses espíritos exilados não se espalharam de qualquer jeito. Segundo a obra, eles encarnaram em grupos, com afinidades específicas, e acabaram se tornando o catalisador, o fermento para as grandes civilizações da antiguidade. Vamos ver como isso teria acontecido. O livro divide esses espíritos em 4 grandes linhagens. Tinha o grupo dos arianos, mais focado em organização e expansão. O grupo do Egito, que trouxe um conhecimento profundo sobre a alma, mas que carregava uma saudade, uma nostalgia enorme do mundo que eles perderam. O de Israel, com a missão de firmar a ideia de um Deus único, mas que vivia lutando contra o próprio orgulho. E o da Índia, o mais filosófico, mais metafísico de todos. Cada um deles com uma contribuição e um desafio moral para superar. E aqui, olha, uma nota muito, muito importante. O próprio material de análise da obra faz questão de frisar. Esse livro é de 1949. Ele reflete teorias e um jeito de ver o mundo daquela época. Essas classificações de povos devem ser vistas de um jeito simbólico, sabe, como caminhos diferentes de evolução espiritual, nunca jamais como base para qualquer ideia de superioridade racial ou étnica. Essa distinção é fundamental. Tá, mas e aí? Qual foi o resultado dessa migração em massa? Segundo a obra, isso explicaria um dos grandes mistérios da antropologia, aquele salto evolutivo repentino da humanidade, a fusão da energia espiritual bem mais avançada dos exilados com a biologia primitiva da Terra teria acelerado a nossa evolução de forma drástica. E, ao mesmo tempo, eles ganharam uma missão: ajudar os seres nativos daqui a evoluir. Era um jeito de quitar a dívida cósmica deles. E essa saga toda lá do passado nos joga direto para o nosso presente. A obra de Armond defende que o ciclo está se fechando. A Terra, que um dia foi esse planeta de provações e expiações, agora estaria passando pela sua própria grande transição. E como é que funcionaria esse processo? A ideia não é de um julgamento, mas de uma lei de afinidade, de sintonia. Os espíritos que não conseguem mais vibrar na nova frequência de amor e fraternidade do planeta simplesmente perdem a condição de ficar por aqui.
Eles são, então, naturalmente levados para outros mundos que são compatíveis com o estágio deles, se tornando, na prática, os novos exilados. E esse processo todo se manifestaria tanto no plano físico, com as crises que a gente vê, quanto no plano espiritual. Mas não é só uma história de gente indo embora, não. Enquanto os espíritos que ainda resistem à evolução são, digamos, realocados, o livro sugere que almas mais evoluídas, vindas de mundos mais avançados, estão chegando. Elas estariam encarnando aqui para ajudar a construir a nova Terra, uma sociedade baseada em valores completamente novos. E é isso que nos leva à conclusão mais poderosa de toda a obra: a ideia de um espelho cósmico que reflete o nosso dilema atual. A história não acabou, ela só está se repetindo. E dessa vez, os protagonistas somos nós. O paralelo chega a ser assustador de tão claro. Capela chegou no auge da tecnologia, mas reprovou na prova do amor, da ética, e isso levou ao seu expurgo. Hoje, a humanidade está chegando no seu próprio pico tecnológico, mas enfrenta exatamente o mesmo teste moral. A Terra, no fundo, se tornou a nova Capela. Então, no fim das contas, a lição é essa. A mensagem atemporal de Os Exilados de Capela é um alerta muito poderoso, de que não adianta nada construir foguetes que vão para outras galáxias se a gente não aprende a construir pontes de fraternidade uns com os outros aqui. Conhecimento sem amor é autodestrutivo. E é assim, com essa pergunta ecoando, que a obra nos deixa. Diante desse espelho cósmico, sabendo que o ciclo está girando de novo, para qual lado a gente está indo? A escolha, segundo o livro, é de cada um de nós. E o momento de escolher é agora.